Agora, eu vou explicar para vocês a questão 4A, que pede para a gente achar a expressão recursiva dessa sequência. Primeiro, vamos entender o que é recursão, né? A recursão é quando a gente usa os termos anteriores de uma sequência para definir os termos futuros, para achar os termos futuros. Então, se eu tenho uma sequência A0, A1, A2 e assim por diante até o AN, né? O que seria uma expressão de recursão, né? Seria, por exemplo, se o A1 fosse igual a 2 vezes o A0. E aí, nesse caso, o A2 seria igual a 2 vezes o A1. E assim por diante. Então, o AN seria igual a 2 vezes o AN menos 1. Então, para a gente achar o termo futuro dessa sequência, a gente precisou usar o termo anterior dessa sequência. Isso seria uma relação de recorrência ou uma recursão. Então, o que seria a ordem da recursão, né? Uma recursão de primeira ordem seria quando a gente utiliza somente o primeiro termo anterior. Então, por exemplo, AN é igual a 2 AN menos 1. Uma recursão de segunda ordem seria quando a gente utiliza o primeiro e o segundo termo anterior. Então, por exemplo, AN é igual a AN menos 1 mais AN menos 2. Uma recursão de terceira ordem seria utilizar o primeiro, o segundo e o terceiro termo anterior. Então, AN é igual a AN menos 1 mais AN menos 2 mais AN menos 3. E assim por diante. Isso seria ordem da recursão. Beleza, então vamos resolver a questão, né? Questão 4, letra A. A gente tem essa sequência daqui e a gente quer achar a expressão recursiva. Se a expressão recursiva é achar os termos futuros com relação aos termos anteriores, vamos pegar o termo 16 e vamos associar ele com o termo anterior, que é 11, né? Inclusive, vou associar somente com 11 porque pediu a relação de recursão de primeira ordem. Então, o 16, ele é igual a 11 mais 5. O 11, ele é igual ao termo anterior, né, que é 6, mais 5. O 6, ele é igual ao termo anterior, 1, mais 5. Então, o mais 5 é o nosso padrão. Como é que a gente acha a nossa expressão recursiva? A gente vai ter... Ai, que trem feio. A gente vai ter que o nosso primeiro termo é igual a 1, porque ele é o primeiro termo dessa sequência. E a gente vai ter que qualquer termo pode ser achado por o termo anterior mais 5. Então, essa seria a nossa expressão de recursão de primeira ordem. E essa é a resposta da questão.